o governo, é só uma questão de justiça. Nos últimos meses, o INSS tem repassado a conta a quem, mesmo indiretamente, provoca um aumento nas despesas do Instituto. É o caso, por exemplo, de exigir que o responsável por um acidente de trânsito devolva à Previdência o dinheiro gasto com as vítimas. Érica Rezende explica como isso deve ser feito. O farol fechou e o corredor onde passam as motos fechou, né, para mim, né? Aí eu desviei para a esquerda, estava dia chuvoso, né? Aí eu me desequilibrei, aí a moto, praticamente eu caí em cima de umas pilastras de concreto e a moto foi para o outro. Eu fui passar no canto da lombada, né? Quando eu passei, eu desequilibrei, bati o guidão na guia, na quina da guia, pulei por cima do retrovisor, peguei uma árvore e quebrei no peito. Quando eu dei conta, eu já estava no chão praticamente, aí eu tentei mexer as pernas, os braços, não conseguia. Aí eu dei conta que eu estava bem ruim. Adriano e Firmino escaparam da morte por pouco. Os dois foram vítimas de acidente de moto. O problema maior foi isso, a bebida. Foi a bebida. As consequências foram graves. Adriano teve traumatismo craniano e ficou 2 meses em coma e outros 3 internado no hospital. O jovem, de 23 anos, tem consciência de que foi o único responsável pelo acidente. O problema foi eu que fui irresponsável, porque a bebida não pediu para mim beber ela, a moto também não pediu para me pegar e andar. O caso de Firmino também foi muito sério. Por causa da batida, ele ficou tetraplégico e parou de trabalhar. Os movimentos nos braços só foram recuperados depois de muita fisioterapia. Não tem condições de eu trabalhar por enquanto, né? É só o tempo dirá tudo, né? No Brasil, os acidentes de trânsito provocam 38 mil mortes por ano. Só em 2010, 145 mil vítimas foram atendidas na rede pública, ou seja, tiveram tratamento pago pelo SUS. E as estatísticas revelam outro dado alarmante: 76% das internações em hospitais do governo foram causadas por tragédias que se repetem nas ruas, avenidas e rodovias de todo o país. O fator humano, esse é o fator que mais interfere nos acidentes de trânsito, né? Porque dentro desse fator a gente inclui a desatenção, a negligência ao dirigir o veículo, a imprudência. Pedestres e motociclistas são as principais vítimas. Quem consegue escapar nem sempre pode voltar ao trabalho. Muita gente passa o resto da vida convivendo com as consequências do acidente. O paciente pode ter um prejuízo cognitivo, então comportamento, fala, compreensão. Pode ter um prejuízo motor, dificuldade de movimento, pode ter um prejuízo de dificuldade de controle das suas funções fisiológicas. Isso tudo se reflete numa parada da sua vida. Parada que custa caro para o governo. O INSS gasta cerca de 8 bilhões de reais por ano para assegurar o pagamento de benefícios às famílias e vítimas de acidentes de trânsito. Mas a Previdência Social não quer assumir o prejuízo e já estuda a possibilidade de propor ações regressivas quando ficar comprovado que o acidente foi causado por imprudência ou por irresponsabilidade. A intenção é cobrar do motorista culpado tudo o que foi gasto com as vítimas. O Instituto garante que a cobrança só vai ser feita depois de uma investigação detalhada, quando não restar dúvidas de que o motorista foi sim o responsável pela tragédia. O importante é deixar claro para a sociedade que não é uma caça às bruxas. O INSS não tem nenhuma intenção em fazer essa ação uma ação de massa. Não é todo e qualquer acidente que o responsável sofrerá essa ação. A ideia é que, após uma investigação extremamente detalhada pela polícia, com laudos médicos, laudos
do ambiente onde ocorreu o acidente, em que se chegue à conclusão, haja um processo judicial, concluindo isso realmente pela responsabilidade dolosa do agente que o causou, daí sim nós poderíamos pensar nessa recuperação se gerou um benefício previdenciário. Esse tipo de cobrança não é novidade para o INSS. Mais de 1.300.000 ações regressivas já foram ajuizadas contra empresas acusadas de negligência que causaram acidentes de trabalho. Segundo o Instituto, em 95% dos casos, a Previdência venceu a disputa judicial. Em São Paulo, um dos processos mais importantes foi contra o consórcio Via Amarela, responsável pelas obras do metrô. Em 2007, um desmoronamento deixou 7 mortos e dezenas de feridos. Mas nem todos concordam com a investida do INSS. Este especialista em segurança, por exemplo, não acredita que a cobrança vá reduzir a violência no trânsito. Eu não vejo como uma diminuição imediata, não, né? Eu acho que o caminho da prevenção seria realmente algo que é mais eficaz. Então eu penso que a incentivar um deslocamento seguro, um programa de segurança viária seriam as ações mais imediatas à redução do acidente do que propriamente tentar um ressarcimento pela via judicial. Adriano e Firmino acreditam que já pagaram um preço alto pela irresponsabilidade. Por isso, mais do que mexer no bolso do infrator, a sugestão é para que o governo invista na prevenção. A verdade é uma só. Depende da consciência de cada um. Porque é fácil eu jogar a culpa em fulano e ciclano, mas o trânsito hoje é a consciência de cada um. É preciso que cada pessoa também se conscientize da necessidade de pensar em segurança, de dirigir, de conduzir seu veículo com segurança. É algo coletivo, o trânsito é algo coletivo que todos precisam se empenhar da melhor maneira possível para torná-lo mais seguro.